Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 40. Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 40. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Quantos encontraram? Podem dizer amém. Amém. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui hoje. Quero louvar o Senhor pela vida de um amigo, pastor Kleber Amorim, lá de Criciúma, amigo do pastor Marcelo. Foi através dele que nós estamos aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente aqui. Como disse o pastor Kleber, ele está atendendo a obra de Deus, pastor Alcide Firme Adriano. Glórias a Deus pela vida deste homem de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Esther Adriano, que é a esposa dele. Dá um sinalzinho só para eu identificar a senhora, irmã Esther. Está lá. Deus abençoe a senhora. Leva o meu abraço ao pastor Alcides. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Marcelo. Nós conversamos da semana passada para cá, né? E me tratou com uma cortesia muito grande. Deus abençoe o senhor. Pastor Hans, prazer conhecê-lo. Deus abençoe o senhor de forma poderosa. A todos os obreiros, a igreja do Senhor Jesus.
Nós estamos em Florianópolis, São José, na verdade, né? Gravando as aulas do próximo trimestre. E se tem alguém aqui hoje que não frequenta a escola dominical, venha nesse próximo trimestre. Nós vamos estudar. Eu encerrei a gravação das aulas da revista dos jovens, aliás, dos adultos, e amanhã eu começo a gravar a revista dos jovens. Nós vamos estudar neste último trimestre do ano a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E nós temos muito a aprender. Paulo, depois de Cristo, é a pessoa mais importante do cristianismo no contexto da igreja primitiva. Tem coisas lindas. E o nosso comentarista da revista dos adultos é o pastor Elienay Cabral, que é nosso professor na Academia de Pregadores e dispensa comentários como teólogo, como pregador da palavra de Deus, como um ensinador da palavra de Deus. E na revista dos jovens, o currículo dos jovens, nós vamos estudar esse próximo trimestre a volta de Jesus. Eu imagino que é um assunto que todos se interessam, não é verdade? Todos nós que estamos aqui. Então você não pode perder a escola dominical nesse próximo trimestre, tá bom? E o próximo trimestre, para quem não vem, já começa domingo que vem, não é? Que é o encerramento desse, que já continua no próximo. Muito bem, eu tenho lido um texto de 16 versículos, que está em Lucas capítulo de número 8. Eu sempre digo, ao estudar os evangelistas, que nós precisamos, sempre que lermos alguns fatos narrados pelos evangelistas, é sempre importante nós lermos principalmente o que escreve Mateus e o que escreve João, que foram os dois evangelistas discípulos de Jesus e concomitantemente apóstolos, que estiveram com Jesus, acompanharam todos os fatos. É claro que eles escrevem depois também, e escrevem a partir de outras provas testemunhais, mas eles estavam acompanhando Jesus. Marcos, acredita-se que ele até estava entre a multidão como um discípulo, como um seguidor de Jesus, mas ele não foi apóstolo. E Lucas foi discípulo de Paulo. Lucas, o médico amado. Eu gosto, como eu disse, eu gosto de ensinar que é importante lermos o evangelista Mateus, o evangelista João, porque eles estavam com Jesus, mas eu gosto muito do tipo de narrativa que Lucas faz. A forma que Lucas escreve. Era médico, um pesquisador, um homem muito sábio. Então a forma que Lucas escreve me chama muita atenção. O capítulo 8 de Lucas é um capítulo que eu considero em grande parte dele, porque a maior parte, a partir do versículo 19, do versículo 19 ao 56, Lucas está escrevendo coisas que envolvem famílias. Então eu considero o capítulo 8 de Lucas como um capítulo da família. Para começar, a partir do versículo 19, Lucas faz a narrativa da família de Jesus. E ele fala que a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus, ele deixa isso claro, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E eles tentaram falar com Jesus e não conseguiram, por causa da concorrência da multidão. Havia muita gente acompanhando Jesus. E então chegaram para Jesus e disseram: a sua mãe e seus irmãos estão aí, eles querem te ver. Vai lá fora para encontrá-los. E Jesus estabelece um parâmetro para ele, um parâmetro, e biblicamente falando, um parâmetro do que é a família de Deus. Jesus diz assim: a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus está estabelecendo um parâmetro. O que é pertencer à família de Deus? Quem é que verdadeiramente pertence à família de Jesus? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A Bíblia nos diz, Lucas, a partir do versículo 22, diz que Jesus saiu daquele lugar onde ele estava, entrou num barco e atravessou o mar da Galileia em direção à terra dos Gadarenos. E a palavra de Deus vai nos informar no versículo 27
que logo que Jesus desembarcou na terra dos Gadarenos, veio ao seu encontro um homem. A Bíblia não fala o nome deste homem. A Bíblia não dá relatos da família dele, embora cite. A Bíblia fala que veio ao encontro de Jesus um homem possesso de demônios, e que há muito tempo não habitava em casa alguma. Veja que as informações de Lucas envolvem novamente um contexto de família, de casa. E ele diz assim: esse homem não habitava em casa alguma, estava possesso de demônios. Os outros evangelistas dão informação que a própria família já não conseguia mais controlá-lo. A Bíblia diz que ele tinha sido amarrado com várias algemas, e ele quebrava todas elas. E ele vivia nos sepulcros, se cortava, se machucava. Mas Jesus foi a Gadara. E quando Jesus chegou em Gadara, aquele homem foi ao encontro de Jesus. A Bíblia nos diz que foi uma libertação tão linda, tão magnífica, que quando as pessoas ouviram isso e foram curiosas para ver o que estava acontecendo, eles chegaram e acharam um homem vestido. Ele andava nu, mas eles acharam um homem vestido. Sabe por quê? Porque Jesus, o Deus que nós servimos, sempre cobre a nudez, sempre cobre a vergonha. Foi isso que Deus fez lá no Éden com Adão e Eva. Eles acharam um homem vestido, assentado aos pés de Jesus. E eles ficaram pasmados. Pediram Jesus, convidaram Jesus para sair, para a gente não dizer que expulsaram. Convidaram Jesus para deixar a região de Gadara. Por que que esse texto envolve uma questão de família? Porque quando Jesus estava saindo de Gadara, esse ex-endemoniado gadareno chegou para Jesus e disse: mestre, deixa-me segui-lo. E Jesus disse assim: não, volta para a tua casa, ou volta para os seus e conta o que o Senhor te fez. Jesus está dizendo para ele assim: sabe quem primeiro tem que saber o que Deus tem feito na sua vida? A sua família. Sabe quem primeiro tem que experimentar as transformações que Jesus fez na sua vida? A tua família. Porque a tua família tinha desistido de você. A tua família já não te suportava mais. Você era um problema para a tua família. Mas hoje você se encontrou comigo e o problema está resolvido. Então, olha só, Jesus não permite que esse homem siga-o. Jesus diz: não, volta para os seus. Volta para a sua casa, conta para eles. Mais do que contar, este homem ia mostrar, ele ia vir no contexto da sua família. Aí quando Jesus volta, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar da Galileia, aí já o texto que lemos a partir do versículo 40, a Bíblia diz: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Esse texto me chama a atenção. E ele é maravilhoso, ele é lindo. Porque Jesus vai. Jesus atravessou o mar da Galileia e enfrentou uma tempestade só por causa de um homem. Só por causa de uma pessoa. Aí quando Jesus volta, se você ler a narrativa do versículo 40 e a narrativa do versículo 27, ela é semelhante. No versículo 27 diz que logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem. O versículo 40 diz: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Olha o 41, eis que veio ao seu encontro um homem. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus deixa uma multidão, atravessa o mar. Talvez, eu vou falar, se fosse eu diria: não, vamos ficar aqui no meio da multidão. Está todo mundo aplaudindo a gente, gritando o nosso nome. Nós corremos esse risco de nos envaidecer pelo aplauso da multidão. Mas Jesus não. Jesus deixa uma multidão, atravessa o mar da Galileia, enfrenta a tempestade por causa de um homem, por causa de uma pessoa.
O que Jesus é capaz de fazer por causa de uma pessoa. Pode ser, eu me lembro, pastor Jander Magalhães, ele disse que um dia estava pregando num lugar longe, ele falou assim: Senhor, por que o Senhor me tirou lá da minha cidade, me trouxe de tão longe, se tem tantos outros pregadores aqui? Aí Jesus falou com ele: eu te trouxe aqui hoje por causa de uma pessoa. Jesus move terra e céu por causa de uma pessoa, para transformar, para mudar, para restaurar, para regenerar, para curar, para limpar, para mudar a estrutura da vida de uma pessoa. Aí Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, todos o estavam esperando. Aí o que acontece? Veio ao seu encontro um homem. Este homem é diferente. Este homem não é como o homem do versículo 41, do versículo 27. Este homem é diferente. Este homem tem nome: Jairo. Este homem tem uma importância social muito grande, religiosa, chefe da sinagoga. Mas ele está ali na multidão. Jesus chega, ele vai, cai aos pés de Jesus, se prostra e diz: mestre, vamos até a minha casa. A minha filha está enferma, uma adolescente, 12 anos, pré-adolescente. Ela está à beira da morte, vamos até a minha casa. Eu imagino que, eu penso, porque eu leio o texto pensando no texto, leio a Bíblia pensando no fato, aliás. Eu imagino que quando ele chegou e convidou Jesus para ir até a sua casa, Jesus disse: eu vou. Eu penso, talvez, quem sabe Pedro, que era assim mais afoito, chega perto de Jesus assim, sabe quando o pastor vai estar dando uns avisos e chega alguém assim, fala pertinho do ouvido dele assim, sem incomodar, sem atrapalhar. Eu penso que Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, esse é chefe da sinagoga. O pessoal da sinagoga sempre se opõe a ti. Aí eu imagino Jesus olhando para Pedro e falando: Pedro, não importa quem é, o que ele representa, ou qual a visão que ele tem da gente. Se ele convidou, a gente vai na casa dele. Porque para Jesus não importa se é crente ou se não é, não importa se é o melhor cidadão da cidade ou se é o mais desprezado, não importa se é um homem de bem ou se é alguém que vive à margem da sociedade, é só clamar dizendo: vamos na minha casa. Jesus prontamente diz: eu vou, eu vou. A Bíblia diz que eles vão, e no meio do caminho, certa mulher, a Bíblia não fala quem é essa mulher, que há 12 anos tinha uma enfermidade, tinha uma hemorragia, já tinha gastado tudo, todos os seus haveres com os médicos, e o texto diz assim: e ninguém a tinha podido curar. Mas ela disse assim: se eu tão somente tocar. Sabe como eu considero essa mulher? Eu considero essa mulher como aqueles crentes que a gente nunca vê ele dando um glória a Deus na igreja. Aqueles crentes que a gente nunca vê ele gritando, a gente nunca vê ele falando em línguas estranhas, línguas espirituais alto. Ele está no meio da multidão, até despercebido. Mas ele fala: eu vou tocar em Jesus. Eu vou tocar em Jesus. Sabe o que me chama a atenção em Jesus? Jesus atende um homem como o cego de Jericó, o Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, fica quieto, você vai atrapalhar a caravana. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e fala: chama esse crente gritador aí, traz ele aqui. Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus para falar com aquele crente, que é como essa mulher, caladinho, quietinho, tímidozinho. Mas ele fala: Jesus está aqui, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou tocar em Jesus. Se eu tão somente tocar, ela diz: eu serei curada. Aleluia. Eu imagino que aquela mulher já estava no meio da multidão há algum tempo, observando Jesus curar, porque ela tem uma convicção muito grande. A lei proibia que ela estivesse ali, porque ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. A lei dizia que ela não podia estar ali, tudo que ela tocasse seria imundo. Mas ela diz: mas eu vou tocar nele. Quem sabe ela já tinha visto Jesus tocar o cego, aliás, o leproso, do capítulo 1 de Marcos, e ela diz: ele não vai me considerar imunda, eu vou tocar nele e eu serei curada. Jesus está indo com a multidão para a casa de Jairo. Aí de repente a mulher toca, Jesus para. Alguém me tocou. Alguém me tocou. E Jesus diz de novo: alguém me tocou. Pedro chega e
Senhor, o sol aí está esquentando a cabeça do Senhor, todo mundo está te esbarrando, o pessoal te empurra para lá, cada um quer chegar mais perto, e tu dizes, alguém me tocou? Aí Jesus disse, não, alguém me tocou, porque eu senti o toque dela. Não foi um esbarrão, não foi um toque de curiosidade, foi um toque diferente. Jesus sabe quando a gente toca diferente. Jesus sabe quando a necessidade da gente, ninguém conhece, mas a gente toca. Ele diz, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Agora eu sempre me pergunto, para que Jesus para falar que a mulher tinha tocado? Se ela já tinha sido curada, tinha ou não? Tinha. Porque a Bíblia diz que, vendo que ela não podia se ocultar, ela se declarou e falou como imediatamente fora curada. Ela já tinha sido curada. Por que Jesus tem que parar? Por que Jesus só sentiu, opa, alguém me tocou, foi curado, tenho mais curado, é um curado anônimo, vamos embora, vamos em frente. Não, sabe por quê? Jesus nunca deixa ninguém passar despercebido. Jesus não quer um encontro ocasional com ninguém. Jesus não quer um toque no meio da rua e pronto, ir para casa. Lembra de Zaqueu? Zaqueu só queria ver Jesus. Subiu na árvore, subiu no sicômoro, só queria olhar nos olhos de Jesus de longe. Ele não sabia, mas Jesus já lhe conhecia. Aí Jesus para debaixo do sicômoro, olha para cima e chama ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém estar em sua casa. Zaqueu só queria um encontro ocasional. Jesus queria ir na casa dele, porque para Jesus ele não quer só encontros ocasionais. Jesus quer olhar nos olhos. Jesus quer falar, eu te conheço, eu te vi, eu sei que você me tocou e ninguém sabia, mas eu quero falar com você. Aí Jesus para, alguém me tocou, a mulher se declara depois de alguns minutos, e Jesus diz, vai em paz, a tua fé te curou. É lindo, a mulher foi curada instantaneamente. Agora pensa como estava Jairo. Imagine eu e você no meio da multidão e olhe para Jairo. Imagina aquela situação, quem me tocou, não tocou, tocou, tem gente empurrando, quem é. E eu imagino o coração de Jairo como estava. Ele saiu de casa, a filha era única. Imagine os planos de Jairo para aquela menina. Eu sou pai, e depois que a gente é pai, a gente não vive mais para a gente vive para os filhos. Até quando a gente quer um aumento de salário, pastor Marcelo, a gente pensa nos filhos. Até quando a gente quer conquistar, construir, a gente pensa nos filhos. Jairo saiu de casa, gente, deixou a menina enferma. E Jairo sabia, ele estava sentindo que os sonhos dele estavam ruindo, desmoronando. Era uma filha única. Eu não sei, mas possivelmente algum problema tinha ocorrido que Jairo não tinha podido ter mais filhos. Por que você fala isso, pastor? Porque o homem no Antigo e no Novo Testamento, ele queria ter filho, menino, porque era o menino que levava a descendência, o nome dele. Esse homem tinha uma filha que era única e ela já tinha 12 anos. Seria natural, dentro do contexto bíblico, que nasceu uma menina primeiro, ele vai tentar mais filhos para nascer menino. Então, possivelmente, por algum problema, ele não teve nenhum filho, menino. E eu imagino que Jairo fazia planos para a menina, ela vai casar com alguém da sinagoga. Já que eu não tive filho, ela vai ser esposa de um homem que será como meu filho. Jairo tem a sensação que os seus sonhos estão desmoronando. A menina está à beira da morte. Ele vai até Jesus. Jesus concorda de ir à casa dele. E no meio do caminho a mulher interrompe o trajeto. 12 anos sangrando. Se fosse eu, pensaria, não é possível. 12 anos sangrando, será que não podia esperar mais uma meia hora, talvez, não sei a distância? Será que não podia esperar mais um pouquinho? Será que ia morrer agora? E eu imagino Jairo
Jesus conversando com a mulher, ele olha para a mulher e olha para o lado da casa dele. Olha para a mulher e olha para o lado da casa dele. O coração dele começa a bater mais forte. E ele olha para a mulher, Jesus conversando com a mulher, e ele olha para o lado da casa dele e nada. De repente, vem alguém da casa de Jairo e diz: não incomodes mais um mestre. A menina morreu, Jairo. Eu imagino Jairo respirando. E enquanto Jairo está aqui à direita, conversando com alguém que veio da casa. É mesmo? Morreu. Não tem mais jeito. Aí Jairo se vira e olha para Jesus de novo. Quando ele se vira para Jesus, Jesus já está olhando para ele. Aramanda lagaçou. Quando ele olha para Jesus, Jesus já está olhando mais para ele. Quando ele pensa em falar, Jesus diz: crê somente. Crê somente e ela viverá. Crê somente e ela será salva. Jesus está dando um parâmetro para nós enfrentarmos todos os problemas difíceis da vida. Jesus está dizendo: crer somente é presente, ela será salva, ela viverá, é futuro. Você precisa crer agora para ver o que Jesus vai fazer daqui a pouco. Crer somente. Aí imagino quem vem da casa de Jairo dizendo: Jairo, vamos embora, tem que preparar o funeral, Jairo. A pessoa já está lá chorando. Aí Jesus diz: crê somente e ela viverá. Aí de repente Jairo diz para o servo, talvez, eu vou chamar assim, que veio da casa: pode ir embora, pode voltar para casa. Eu imagino esse servo perguntando: mas o que eu falo para sua mulher? Sabe qual seria para mim a melhor resposta de Jairo? Diga para ela que eu só entro em casa hoje quando Jesus entrar comigo. Diga para ela que eu saí de casa, mas eu só volto para casa com Jesus. Diga para ela que eu deixei um problema lá, eu sei, e depois que eu vim atrás de Jesus. Imagine as pessoas falando de Jairo quando a menina morreu. Imagine as pessoas dizendo que esse Jairo é irresponsável. A menina está à beira da morte, ele vem te procurar médico, vai atrás de Jesus. Vai atrás desse falastrão. Mas Jairo sabia o que ele estava fazendo. Jairo sabia a quem ele estava procurando. E eu imagino que Jairo diz para o servo: volta para casa. Fala que eu só entro lá quando Jesus for comigo. E eles vão para casa, Jesus vai com eles. A Bíblia diz que Jesus chegou, tinha um monte de gente chorando. Quando eu olho para essa história de Jairo, eu aprendo algumas coisas que foram o segredo da vitória de Jairo para a sua casa. Sabe qual a primeira coisa que eu aprendo com Jairo? Ele estava ameaçado por uma grande perda. Estava. Quantas vezes nós estamos ameaçados por grandes perdas? A perda era a maior delas, era a morte da filha única. Como eu disse, eram os sonhos que estavam ruindo. Sabe qual a segunda coisa que eu aprendo com Jairo? Ele estava entre aqueles que esperavam Jesus. A multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. O melhor lugar para nós estarmos é entre aqueles que estão esperando Jesus. Sabe por que hoje o melhor lugar para você estar é aqui, nesta casa, neste templo? Porque eu tenho certeza, eu não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza que quem está aqui está esperando Jesus. A multidão que espera Jesus não é irresponsável. A multidão que espera Jesus sabe que Ele vai chegar. A multidão que espera Jesus sabe que quando Ele chegar, coisas maravilhosas vão acontecer. A multidão que espera Jesus, oh multidão. Sabe qual outra coisa que eu aprendo com Jairo? Ele foi além dos demais. Ele sobrepujou os demais. Quando Jesus chegou, ninguém fez, mas ele caiu aos pés de Jesus e adorou. Não basta estar entre os que esperam Jesus, é preciso saber que ele já chegou e cair aos pés de Jesus e adorar. Esse homem me chama a atenção, tem um problema em casa. Poderia ter algo pior do que a filha prestes a morrer? Não. Mas ainda assim, antes de qualquer coisa, antes de pedir, ele cai aos pés de Jesus e adora.
Aleluia, aleluia. Você já caiu aos pés de Jesus aqui nesta noite? Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é o problema da tua família, mas o segredo de quem está entre a multidão que espera Jesus é cair aos pés de Jesus. Quem já percebeu que Jesus chegou? Quem já sentiu que Jesus chegou? Aleluia, Ele já chegou. Então é só cair aos pés dele e adorar. Outra coisa que eu aprendo com Jairo, ele convidou Jesus para a sua casa. Certa feita Jesus chegou para um centurião, aliás o centurião chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o meu servo está enfermo. Aí Jesus falou: eu vou na sua casa, vou curá-lo. Ele falou: não, não precisa disso aí. Basta tão somente uma palavra. Eu sou homem, dou ordens e os soldados obedecem. Eu sou homem de autoridade. Manda só uma palavra e meu servo ficará curado. Jesus falou: gente, nem em Jerusalém achei tanta fé. Nunca vi isso. Tá curado. Ele chegou em casa e perguntou: que hora que ele ficou curado? Tem uns 40 minutos. Foi exatamente a hora que eu estava com Jesus. Só que era um servo dele, não é? Era um servo. Servos ele tinha muitos. Tudo bem que ele foi a Jesus, com certeza era um servo bom. Porque se fosse ruim ele ia falar: é bom aqui. Com certeza era um servo bom. Mas Jairo não é um servo. Jairo não quer saber de receber uma palavra no meio da rua. Ele sabe quem Jesus é, porque ele está indo na pessoa certa. Mas ele diz: não, eu quero ele dentro da minha casa. Eu quero que Jesus venha para minha casa. Tem gente que quer vir à igreja, encontrar com Jesus aqui, ter um encontro com Jesus, até ficar um tempinho com Jesus, até caminhar um pouquinho com Jesus, desfrutar da companhia, até ver Jesus fazer uns milagres, até ver Jesus resolver os problemas. Mas na hora de ir para casa ele diz: não, hasta la vista, eu vou voltar para casa. Jairo fala: não, eu quero o Senhor na minha casa. Sabe o que Jairo está nos ensinando? Ele convidou Jesus para a sua casa, era a sua intimidade. A casa é o único lugar que a gente é autêntico. É verdade, a casa é o único lugar que a gente é autêntico. Não é quando a gente sai de casa, a gente vende uma imagem. Aliás, a gente é hipócrita, não. Mas quando a gente sai de casa, a gente está sempre vendendo uma imagem. Você acha que eu fico dentro de casa de terno? Claro que não. Dentro de casa a gente tira o chinelo, joga para um lado, guarda no lugar para a mulher não brigar, joga lá. Dentro de casa a gente não precisa ficar de terno. Quando a gente sai, as irmãs são melhores do que nós nesse aspecto. Ela sai de casa, ela arruma o cabelo. Às vezes a gente até fala coisas: tá bom, vamos assim, nada. O que os outros vão pensar quando me viesse do seu lado? E a esposa tem esse negócio de falar com a gente assim, né? Você só põe o terno, tá bom, para ir em qualquer lugar. Eu não. Tem que ser o vestido certo, a bolsa certa, o sapato certo, o cinto certo, o perfume certo, tudo certinho, porque ela está saindo de casa. Mas dentro de casa não. Dentro de casa a gente é autêntico. Quando Jairo diz: vamos para minha casa, Jairo está falando para Jesus: eu quero que o Senhor me conheça na minha autenticidade. Eu quero que o Senhor me conheça na minha intimidade. Eu não quero ser conhecido de Jesus só no templo. Eu quero que Jesus me conheça em casa, na empresa, dormindo. Jesus te conhece quando você está sozinho. Jesus te conhece quando você está navegando na internet sozinho. Jesus tem que nos conhecer na intimidade. E Ele conhece. Eu aprendo com Jairo, ele convidou Jesus para a sua casa. Sabe outra coisa que eu aprendo com Jairo? Uma lição para a nossa família. Jairo não culpou ninguém pelo problema. Jairo não ficou falando: por que essa menina está doente? É culpa da mãe dela que não cuidou direito. É culpa do médico que não fez um diagnóstico correto. É culpa do laboratório de patologia clínica que errou no resultado do exame. Não. Jairo não quer saber quem é o culpado. Vocês já viram que a gente está sempre procurando culpados? A gente está sempre procurando responsável. Pastor, mas a culpa não foi minha. Eu acho engraçado, pastor Hans, a gente às vezes vai conversar com um casal, o homem está totalmente certo, a mulher está totalmente certa, e os dois não conseguem dar certo. Um certo, o outro certo, mas não consegue se acertar. Cada um procurando um culpado. Jairo não quer nem saber. Jairo, a culpa... Não quero saber de quem é o culpado. Em vez de procurar culpado, aprenda a ir atrás de quem pode resolver o problema.
Jairo está falando: eu não quero saber quem é o culpado, eu quero saber quem pode resolver o problema. É Jesus que... Jairo, mas esse Jesus aí, ó, gente da sinagoga, sei não. Não, eu vou atrás dele. Eu vou porque eu sei que ele vem na minha casa. Jairo não procurou o culpado pelo problema. Ele foi atrás de quem podia resolver o problema. Outra coisa que eu aprendo com Jairo: Jairo confiou no que Jesus falou. Aleluia. Jairo confiou no que Jesus... Eu vou repetir para você: Jairo confiou no que Jesus falou. A realidade do que Jesus estava falando e a realidade, vou ser bem redundante, e a real realidade da realidade de Jairo era totalmente avessa à realidade que Jesus está dizendo. O servo disse: a menina morreu mesmo. O médico já foi lá, já testou a morte, só está esperando você chegar para começar toda a papelada do funeral. Mas Jesus diz: crê somente, crê somente. Jairo tem uma realidade: a menina está morta. Jesus está falando o contrário, é algo louco. Quando ele saiu, a menina estava viva. Agora, antes de voltar, a menina morreu. Mas Jesus diz: crê somente, crê somente. Não crê na tua realidade, creia no que Jesus já falou ao teu respeito, porque a tua realidade é agora, mas o que Jesus falou, Ele está vendo o futuro. Ora manda lagassuri andarei bandarabagai. Arasondere mando e gandarabasu e anderegalagashi. Ai andu e andele, ai gantore manda labachai. Pastor, eu tenho um filho, tenho uma promessa linda. Mas está desviado, pastor. A realidade é essa. Está desviado. Você acha que é só na sua casa que acontece? Na minha também. Eu não tenho medo, não tenho vergonha de falar isso, porque nós estamos aqui na terra. Eu tenho um filho que vai fazer 20 anos, Benhur. Quando o Benhur fez 9 anos, eu fui pregar no interior de São Paulo. Ele nunca tinha voado. Eu falei: Benhur, vou te dar de presente uma passagem aérea. Vamos comigo? Ele falou: vamos. Foi todo feliz, entrou no avião. Pior turbulência que eu já peguei na vida. No meio. O piloto ficou sobrevoando Campinas. Aí de repente o piloto falou: senhores passageiros, vamos voltar a Belo Horizonte, porque tem muitas aeronaves na fila para aterrissar. E o tempo não está favorável, a gente vai ficar sem combustível. Teve uma turbulência tão grande que o Benhur dentro do avião falou: eu não quero voar mais não. Eu falei: meu filho, agora não tem jeito. Aí chegamos em Belo Horizonte, reabasteceram a aeronave. O piloto falou: ó, quem quiser ficar aqui em Belo Horizonte vai ser reembolsado, mas quem quiser voltar, o tempo está bom em Campinas. O Benhur falou: nós vamos voltar. Eu falei: vamos, nós vamos pregar hoje lá. Aí cheguei para pregar, vi pela primeira vez, hoje um amigo, pastor Oswaldo, carinhosamente chamo de Oswaldinho. Domingo pela manhã era ele que estava pregando, eu preguei no domingo à noite. No meio da mensagem, eu tenho essa foto, no meio da mensagem. Oswaldinho, usado por Deus, pediu uma cadeira, falou: põe uma cadeira aqui. Colocou o Benhur em cima, 9 anos de idade. Falou com a igreja: olhem para esse menino. Os filhos de vocês serão impactados pela palavra de Deus da boca dele. Ah, quem não chora, quem não se derrama na presença de Deus? Benhur cresceu. Depois dos 14, 16 anos, não quis saber de igreja. Ele fala: papai, eu até creio em Deus, mas eu não quero ir. Terça e quarta-feira da semana passada, a gente teve um congresso de família. Minha família toda foi. Falei: Benhur, vamos comigo, é um congresso de família. Ah, papai, então, e tal. Eu parei de obrigar o Benhur a ir à igreja comigo. Falei: não adianta eu obrigar. Eu comecei a orar e falar: Deus, não é minha responsabilidade convencer o meu filho. É responsabilidade do Espírito Santo. Eu ensinei, com todas as minhas falhas, eu ensinei. Eu não me esqueço. Benhur tinha 3 anos de idade. A gente estava indo para a igreja um dia, eu segurando na mão dele. E ele falava: papai, eu quero ser como o senhor. Eu sou policial militar. Ele disse: quero ser polícia, quero ser pastor, quero ser professor. Aí um dia eu indo para a igreja, nunca esqueço, esse dia está vivo na minha mente. Indo para a escola dominical com Benhur.
Aí eu falei, meu filho, papai tem pouco tempo, essa correria, você quer mesmo ser como pastor? Ele falou, quero sim, papai. Hoje eu estou só aprendendo, mas quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Aí aquilo me caiu uma responsabilidade no coração. Porque eu pensei, ele quer ser como eu. Se eu for um pastor, ele quer ser um pastor. Se eu for um homem de bem, ele quer ser um homem de bem. Mas se eu for um adúltero, ele quer ser um adúltero. Eu falo com o Benhu, você me ensinou a ser homem. Porque quando o Benhu nasceu, eu tenho um filho homem. Eu pensei, eu tenho um filho homem. Agora eu tenho que... Mas o Benhu não quer Jesus. Aliás, ele não quer se congregar. Desviou. Ai, como dói. Como dói. Mas tem uma hora que a gente tem que falar, Senhor, eu vou confiar em Ti. A realidade que eu estou vivendo hoje é esta. Mas um dia o Senhor disse uma palavra totalmente contrária a essa realidade. Irmãos, eu tenho certeza que antes de Jesus voltar, eu vou me assentar e ver o Benhu pregar a palavra de Deus. E eu vou me entregar, aleluia, aos pés do Senhor. Eu creio que o dia que o Benhu estiver pregando, não vai ter ninguém que vai dar mais glória a Deus na igreja do que eu. Sabe o que Jairo nos ensina? Não creia na realidade que você tem hoje, creia no que Jesus te disse. Aleluia, 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 aleluia. Coloque o Benhu nas orações de vocês, aleluia. Porque eu tenho certeza que Deus vai usar a vida do Benhu. O diabo sabe que ele é o potencial de Deus e ele luta, mas a palavra de Jesus é outra. Jairo nos ensina a crer no que Jesus fala. Ele confiou no que Jesus falou. Aí Jairo volta para casa. Chega em casa, já tem um monte de gente lá. Aí quando chega, eles estão, gente chorando. Aí Jesus fala com Jairo, tira esse pessoal de dentro da sua casa. Olha, Jesus não deixou entrar nem os 12. Entrou Pedro, João e Tiago. Nem os 12 Jesus deixou entrar. E falou com Jairo assim, tira esse pessoal da sua casa. Está ali, ó. Tira esse pessoal da sua casa. E agora? Aquele pessoal já estava ali antes de Jesus chegar. O homem é chefe da sinagoga. Imagine quantas autoridades importantes estavam ali. Imagine quantos parentes estavam ali. E como tirar esse pessoal agora? Sabe por que às vezes nós não experimentamos um milagre na nossa família, na nossa casa? Porque às vezes tem muita gente que frequenta a casa da gente que nunca era para estar lá. Pastor, mas é tão amigo, está chorando comigo. Mas é só gente que foi ali para ver velório. É só gente que foi ali para ver velório. Quando você fala assim, ai, não sei o que eu vou fazer, essa mulher está me fazendo raiva demais, esse homem está me fazendo muita raiva, eu acho que eu vou largar essa mulher, eu acho que eu vou largar esse homem. Aí fala, larga mesmo, é assim mesmo, larga. Só gente que quer ver velório. Sabe quem tem que ficar na casa da gente? Gente que quando você chega e fala, tá difícil, ele fala, mas Jesus resolve. Tá me dando muito trabalho, mas Jesus está chegando. Jesus está chegando. Está até chorando com você, mas só quer ver velório. Agora eu imagino Jairo chegando cordialmente, educadamente, falando, gente, dá licença. Mas Jairo, gente, por favor, dá licença. Jairo, mas a gente já estava aqui. Mas Jesus chegou. E onde ele chega, a casa que ele chega, ele é o dono. Mas Jairo, quem Jesus pensa que é para mandar a gente sair? Eu diria, quem você pensa que é? Quem pode fazer o milagre é ele. Então entre escolher quem pode fazer o milagre e quem está ali só para chorar no velório, quem que você acha que eu vou escolher? Dá licença, vou embora. Aleluia, aleluia. Comece a colocar gente para fora da sua casa, irmão. Comece a colocar gente para fora da sua vida. Ai, pastor, mas é meu amigo de infância. Só que a infância já ficou lá para trás. Já viram aquelas pessoas que chegam e falam, não, mas você mudou tanto. E você não? Você é a mesma pessoa?
Aí às vezes, eu não tenho, mas às vezes chama a gente pelo apelido. Aí, não, nem o apelido, ninguém conhece a gente mais. Irmãos, tem gente, é claro que isso debaixo da orientação de Deus, porque foi Jesus que mandou tirar. Nós precisamos aprender uma coisa: tem gente que vem na nossa vida para passar um tempo, um período. Não estou falando de família, porque Jesus não pediu para ninguém da família de Jairo sair. Vocês vão ver daqui a pouco no texto. Mas tem gente que vem na nossa vida só por um tempo, que passa e é até bênção. Aí depois começa a ficar tempo demais, a gente se apega, a gente tem mania como seres humanos de se apegar a algumas coisas. Ai, mas há 300 anos atrás ele me ajudou tanto. Mas agora não está ajudando mais, agora até atrapalhando. Mas foi por causa dele. Já ele podia dizer, foi por causa dele que eu assumi a chefia da sinagoga. Mas ele só quer ver velório, e ele vai impedir o milagre na sua casa, vai impedir o milagre na sua vida. Então, se é para impedir o milagre, coloque para fora. Se Jesus mandar, diga, dá licença, com muita cortesia, mas agora Jesus chegou na minha vida, a coisa é diferente, a coisa mudou de figura. Aí Jairo põe o pessoal para fora. Aí eu imagino os 12. Jesus fala, não, nem os 12 eu quero. Pedro, João e Tiago são os amigos íntimos. Foram os mesmos que foram com Jesus no Getsemane. Jesus teve coragem de dizer, a minha alma está profundamente triste até a morte. É gente que não vai criticar, é gente que não vai dizer, que isso, o senhor é pastor e está com um filho desviado, o que é isso? Não, é gente que vai dizer, eu vou orar com você, você vai vencer isso aí. Olha, e quando vencer, me fala, nós vamos orar, nós vamos te dar suporte, oração. A tua vitória é a minha vitória, a tua alegria é a minha alegria, as tuas lágrimas são as minhas lágrimas. Jesus diz, Pedro, Tiago e João, vamos lá. Onde é que a menina está? Está no quarto. É interessante a menina morta no quarto, né? Porque o quarto, a sala é o lugar de receber visitas, a cozinha é o lugar da alimentação, mas o quarto é o lugar da intimidade. A menina está morta no lugar da intimidade. Quantas famílias que a intimidade já morreu há muito tempo. Ninguém olha mais no olho, não fala mais com ninguém, ninguém sente o calor, o toque de ninguém. Quanto tempo tem que não tem um abraço, que não tem um eu te amo? Pastor, mas esse povo sabe que eu amo eles. Eu dou comida, eu ponho sustento, eu trabalho, eu alimento, eu sustento essa família. Deixa eu te dizer uma coisa, até os animais irracionais sabem que tem que sustentar a cria. Os pássaros trazem e põem comida no bico do filhote. Até a leoa vai caçar para os filhotes comerem. Sustentar a família não é sinal, não é sinônimo, não é prova de que ama. Pastor, mas como que não é? Claro, se você não quiser sustentar a família, não casasse. Se não quiser sustentar filho, não tivesse filho. Isso é mais simplesmente a obrigação. Amor vai além disso. Amor se demonstra com toque, amor se demonstra com olho no olho, amor se demonstra com atitude, amor se demonstra com palavra. Eu te amo, eu gosto de você, eu quero o seu bem, eu estou do seu lado. Esses dias eu falei para uma das nossas filhas, a mais nova, falei, aqui é o seguinte, aqui dentro de casa, lá na minha casa é assim uma zoação. Eu não sei nem de onde os meninos puxaram, uma zoação. É só dar um vacilo que eles pegam no pé. Mas a gente tem um princípio. Entre nós a gente zoa todo mundo, brinca com todo mundo. Se vacilar, já era. Mas quando a gente está fora de casa, se você tentar criticar um filho ou a esposa, não vai. Não pensa que você vai ter meu apoio. Eu sei que é um trabalho de família, não de casais. Mas sabe qual é uma das piores coisas para um relacionamento do casal? O casal que se critica muito, principalmente perto dos outros. Eu lembro de um dia que a gente estava criticando um rapaz, numa roda assim de amigos, e a gente criticando o rapaz, Joel. A gente criticando o Joel, zoando, sabe quando assim, pegou aquele momento, o Joel era a bola da vez. Aí todo mundo falando, e a Adriana casada com o Joel. Aí de repente um falou com a Adriana, disse, Adriana, você não vai zoar o Joel também não? Ela falou, não, eu sou cúmplice dele. Eu sou cúmplice dele. Lá em casa com a esposa a gente brinca, ela está assistindo. A gente zoa, pega no pé, dá uma manota, a gente fala mesmo. Mas não pensa que você vai zoar minha esposa do meu lado e que eu vou...
vou te dar força. Não, vou ficar do lado dela. Ah, pastor, mas isso é só brincadeira. Não, são coisas que nós precisamos ter cuidado. Porque vai ferindo, vai machucando a pessoa, o filho, o pai. Aí eles não entendem que tem alguém ali do lado. Aí eu falei para minha filha, ó, quando a gente, aqui dentro a gente zoa. Família é assim. Eu quando tinha 9 anos tinha um amigo, melhor amigo meu, Eliezer, crente. Aí o Eliezer falou que ia bater no meu irmão, o Emerson, que a gente chama de pretinho. Era mais escurinho do que eu um pouquinho. Aí o Eliezer falou comigo, eu vou dar um couro no pretinho. Eu falei, aí não. E eu e o pretinho, minha mãe é assim, que sou filho de assembleiana, eu tenho 45 anos de idade. Então lembra naquele tempo que não podia tomar remédio, não podia ligar, não podia. Então quando eu tinha 50 dias de nascido, minha mãe engravidou do pretinho. Aliás, quando eu tinha 50 dias de nascido, mamãe engravidou do pretinho. Eu tinha 10 meses e 20 dias. Aliás, eu tinha 40 dias. Aí quando eu tinha 10 meses e 10 dias, o pretinho nasceu. Então eu e o pretinho, a gente brigava muito. Brigava mesmo, de se pegar. Na infância. Aí o Eliezer falou comigo, mas você briga com seu irmão direto. O que tem eu bater nele? Ele falou, o irmão é meu, eu posso bater. Você não, meu amigo. Se você for bater no meu irmão, você vai ter que passar por mim. Não, de jeito nenhum. Isso é família, irmãos. Aqui é o seguinte, lá em casa eu falo que a gente se pega, a gente briga, a gente resolve o nosso problema. Mas se vier de fora bater, opa, peraí, não. Isso aqui é meu irmão, ninguém toca nele. Deixa eu te dizer uma coisa, não obstante estarmos aqui reunidos em família, isso aqui é uma grande família. A sua congregação local é a família de Deus. Se alguém vier bater no seu irmão, diga não. Isso aqui é meu irmão, e no meu irmão ninguém bate. Aí Jesus chama para o quarto Pedro, João e Tiago, o pai, a mãe da menina. Agora no quarto, aliás, quando Jesus chega e fala assim, parem de chorar, ela não está morta. Todo mundo acha graça, ri. O texto diz que ela realmente estava morta, porque a Bíblia diz que quando Jesus falou, menina, levante, o espírito voltou. Então o espírito tinha saído. Mas então Jesus mentiu? Não. Jesus não mentiu. O espírito dela tinha saído. Mas quem chegou ali não foi o espírito dela, foi o dono da vida, foi Jesus que chegou. Então quando o dono da vida chega e fala, não está morta, pode crer, confie. Pastor, mas o espírito já saiu, mas o dono da vida chegou. E quando ele chega, quantos creem que o dono da vida chegou? Quantos creem que o dono da vida já chegou? Aí Jesus, para mim nada na Bíblia está por acaso. Nada está por acaso. Olha quem está no quarto. A menina que está morta. Jesus, Tiago, Pedro e João. O pai e a mãe da menina. Quantas pessoas tem no quarto? Quantas pessoas tem no quarto? 7 pessoas. Nada na Bíblia para mim está por acaso. O número 7 é o número da perfeição. Sabe o que Jairo vai aprender? No meio de uma grande crise, Jesus tem um ambiente perfeito para o milagre. No meio de uma grande crise, Jesus tem um ambiente perfeito para o milagre. Jesus só diz uma palavra para a menina. Jesus não fala ressuscita. Jesus só diz, menina, levante-se. Aleluia. A Bíblia diz que o espírito voltou na hora. A menina já levantou querendo comida. Crente, menina crente. Assembleiana, diz o pastor Adriano. Ela levantou dizendo, eu quero comer. Jesus diz, dá comida para ela. Sabe por quê? Aquilo que estava morto, Jesus vai ressuscitar. E vai vir com tanto vigor que vai dizer, eu quero é comer, eu quero é mais, eu quero viver o que eu nunca vivi. Eu quero viver o melhor de Deus para a nossa vida. Eu quero viver o melhor de Deus para a nossa história. Deus pode recalcular rotas. Deus pode mudar a história. Deus pode fazer coisas maravilhosas. Jesus chegou na sua casa. Só tem um segredo para nós. Só tem um segredo para nós. Não volte para casa se Jesus não for com você. Não volte para casa se Jesus não for com você. Vocês conhecem aqui aquele hino Corpo e Família? Recebi um novo... Então vamos. Não volte para casa se Jesus não for com você.
Eu acho que é Lá maior, que parece que na cifra que eu vi aqui é Lá maior. Se você chegar em casa hoje, eu acho isso impossível. Pelo menos para quem está nesse culto aqui hoje. Mas se algum dia você chegar em casa e não sentir Jesus com você, dá uma volta no quarteirão. Se você chegar em casa e não sentir que Jesus está ali, fala: Jesus, eu vou dar uma volta, mas eu só vou entrar nessa casa hoje se o Senhor estiver comigo. Eu só vou entrar nessa casa hoje se eu tiver a certeza da sua presença. Eu vou colocar para fora dessa casa quem for preciso colocar, porque o Senhor é o que eu preciso. O Senhor é o que eu preciso. Aleluia, aleluia. Pastor, mas a coisa está tão difícil. Sabe o que Jesus me falou um dia? Deus tem a capacidade de recalcular rotas. Sabe o que acontece se a gente colocar o endereço no Waze e for para algum lugar, nos direcionar para algum lugar? De repente a gente pode errar o caminho. Sabe o que o Waze vai fazer? Recalculando rotas. Ele vai recalcular a rota. Eu me lembro, eu nunca me esqueço. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando num lugar e o irmão que estava me levando colocou o endereço. No meio do caminho tinha uma rua que estava em obras. E aí o GPS, né, não era o Waze ainda, mas o GPS do celular jogou para um outro lugar. Ele falou: pastor, deixa eu conferir. Ele conferiu o endereço estava certo. Ele conferiu a previsão de chegada, estava para a hora do culto. Ele falou: vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir o GPS, porque eu não sei onde tem um caminho aqui, mas o GPS está nos guiando e a gente vai chegar na hora do culto. Chegamos na hora certinha que o GPS tinha avisado. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente erra a rota porque nós mesmos erramos, mas às vezes a gente perde a rota por uma circunstância adversa a nós. Às vezes é uma obra, um desvio, às vezes alguma coisa aconteceu e a gente perdeu a rota. Creia numa coisa: Jesus nesta noite vai recalcular a sua rota. É só conferir se é o mesmo endereço. Sabe o que eu chamo de endereço? Temos o nosso coração em Deus. Este é o endereço correto. Se o teu coração está em Deus, Deus vai fazer tudo o que for preciso. Quantos creem que Jesus recalcula a rota? Fique de pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Erga a mão para alguém do seu lado e diga: Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Diga: somos corpo. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com Estamos comprometidos. do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Continue só tocando. Tem alguém que quer receber a Jesus como Salvador nesta noite? Tem alguém que está aqui nesta noite que ainda não se rendeu aos pés de Jesus? Alguém que parou na caminhada? Tem alguém aqui nesta noite que quer voltar para Jesus, que quer receber a Jesus como Salvador? Tem. Essa é a tua oportunidade. Isso aqui é uma família. Quais os parâmetros da família de Jesus? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Aleluia, aleluia. Não tem? Todos são crentes. Aleluia. Eu quero fazer uma oração pela tua casa. Eu quero fazer uma oração pela tua família. Enquanto os irmãos continuam tocando, aleluia. Bendito seja
o nome glorioso de Jesus. Seja qual for o problema que você tem, seja qual for a dificuldade da tua casa, seja qual for o problema que está no teu lar, você veio no lugar certo. Quem sabe antes de sair você pensou, vou ficar em casa. Quem sabe antes de sair você pensou, não dá para ir hoje, porque hoje o problema está maior do que eu pensava. Mas você veio, você fez como Jairo, você veio atrás de quem pode resolver o problema. Jesus vai entrar na tua casa mais uma vez nesta noite. Ele vai com a gente para casa. Eu creio que Jesus está lá na minha casa. Aleluia, aleluia. Antes de vir para a igreja eu conversei com a minha esposa. Ela falou, o Benhur não saiu ontem, o Benhur está em casa hoje. Eu estou vendo Jesus mudar a vida do Benhur. Eu estou vendo o Benhur abandonar amigos que não conduzem à salvação. Jesus está fazendo o milagre. As nossas orações estão subindo. Eu creio nisto. Erga as tuas mãos, por favor. Senhor, em nome de Jesus. Como é bom esta casa, Senhor. Como é bom este lugar. Como é boa esta casa. Senhor, nós estamos num culto de família. O Senhor conhece todas as necessidades, todos os problemas, todas as dificuldades. Assim como Jairo fez, nós fizemos, Senhor. Estamos entre aqueles que te esperavam. Esperavam porque agora não espera mais, o Senhor já chegou. Nós só aguardamos a tua vinda para arrebatar a igreja. Assim como Jairo, Senhor, nós nos prostramos diante de ti nesta noite para te adorar. Assim como Jairo, Senhor, nós convidamos o Senhor para nossa casa. Assim como Jairo, nós vamos tirar da nossa casa. Quem o Senhor mandar, a gente vai tirar. Assim como Jairo, Senhor, nós vamos te levar para o lugar da nossa intimidade. Assim como Jairo, Senhor, nós vamos experimentar o milagre. Deus, existem famílias agora nos acompanhando pelas redes sociais. O Senhor conhece cada família, cada dificuldade, cada problema o Senhor conhece. O que eu quero suplicar ao Senhor agora é que entre em cada casa, entre em cada lar, resolva todos os problemas, salve, restaure, cure, transforme, mude. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer e te glorificar nesta noite, por este culto, pelos louvores, pela tua palavra e pela tua presença na nossa vida. Obrigado, Jesus. Nós vamos para casa com o Senhor. Nós vamos para casa contigo, Senhor, porque tu és o dono da nossa família e da nossa casa. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor fará. Amém. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Quantos querem agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa para nossas vidas? A igreja de Palhoça estará orando pelo Benhur. Estaremos orando, pastor. Eu sei que não é fácil,